agora a gente vai ter aqui uma convidada muito especial, que é dermatologista, a doutora Maria Gabriela, que aplicou o método. Você vai ver agora como que foram... Aqui, ela já tá aqui, deixa eu convidar. Você vai ver como é que foram os resultados dela no consultório dela. Peraí, como é que eu faço isso aqui, gente? Go live. Pronto. Maria Gabriela, muito obrigada Oi, pelo seu tempo, por estar aqui. oi, Nanda, que bom que deu certo. Muito bom. Deu certo. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui, por contar para a gente um pouco de como foi a sua jornada com o método. Queria que você se apresentasse antes para todo mundo, falasse sua especialidade, que eu sei que você é dermato, mas enfim. E a cidade que você atua, quanto tempo você é formada. Perfeito, pessoal, prazer. Eu sou a Gabriela Noronha, eu sou médica dermatologista, eu tenho 34 anos, então esse ano faço 10 anos de formada, tenho até encontro de turma. Uau! E aí eu terminei a faculdade de medicina, eu já sabia que eu queria dermato, mas eu queria um tempinho, porque eu sabia que quando eu começasse não ia mais sossegar. Aí eu fui morar na praia, eu fiz especialização em medicina da família. E Legal! no primeiro ano, então, eu aproveitei um pouquinho, fiz a especialização, deu para viajar bastante. No segundo ano, eu já fiquei basicamente inteiro, só trabalhando e estudando para residência de dermato. E aí, nesse meio período também, eu fiz uma pós de nutro na Abram. Aí eu ia uma vez por mês para São Paulo, mas foi ótimo, porque eu fiz para englobar isso na dermato, sabe? Colocar essa Irado! parte mais completa, né, do corpo como um todo. E aí foi isso, eu fui fazer, me mudei para Campinas para fazer dermato, passei na PUC Campinas. Isso eu terminei já faz 4 anos a residência e vim trabalhar em São Paulo. Maravilhoso! Basicamente isso. E E cá estou. E como é que você me conheceu? Qual foi a sua primeira impressão quando você me conheceu? Que eu sou bem polêmica no mundo da ginástica, eu sei já. Então, Nanda, você sabe o seguinte, as minhas amigas que tinham feito o seu curso, algumas amigas minhas, elas amaram e aí elas me recomendaram. Foi assim que eu te conheci. E aí uma delas falou: Meu, vai lá, assiste os vídeos, vê o que você acha. Mas eu acho que você vai gostar, porque eu tava com aquilo assim. Sabe quando você sente que você tem todas as ferramentas para oferecer para o seu paciente, que você pode cuidar dele muito bem? Você tem essa confiança, o conteúdo, mas eu nunca fui de gostar de postar muito no Instagram, de fazer vídeo, essas coisas. Eu sofro demais para fazer isso. Eu tenho quase que um bloqueio. Então eu falava, cara, como que eu fiz tantas especializações? Porque depois eu me especializei em tricologia, em Uau! cosmetria laser. Então, assim, e eu não consigo. Eu quero que os pacientes venham até mim e saibam disso sem eu precisar ficar fazendo um monte de vídeo no Instagram, que não é muito a minha praia, sabe? E aí eu gostei muito, foi o que mais me atraiu, assim, foi essa ideia. Você no começo tinha alguma dúvida que dava para atrair paciente high ticket para o seu consultório sem usar muito contrassenso que todo mundo está falando, todas essas estratégias digitais, anúncio. Você teve algum bloqueio quanto a isso quando você viu a Semana Fatura o Dobro, quando você chegou no meu canal? Cara, na verdade, não bloqueio. Eu confiei por causa que quando é Que bom, recomendado, é que nem paciente, pessoal. Quando é recomendado, é outra parada, né? total. Mas eu queria pensar em como fazer isso, assim, porque eu, eu, eu custei acreditar que dava antes de te conhecer, sabe? Eu acho que é mais esse o ponto, porque tá todo mundo toda hora, né? Exatamente. Postando. E você não aguenta mais ver. É isso que eu mais ouço sempre. Como é que isso vai dar certo? Não faz sentido. Ela é a única falando isso. É o que eu mais escuto. E você chegou a assistir todas as aulas da Semana Fatura o Dobro? Como é que foi esse processo, a sua decisão de entrar dentro do curso Consultório High Ticket? Assisti, eu sou bem nerd até pra isso. Eu assisti tudo, e aí eu já gostei. E quando eu comecei a assistir, eu não entendi que tinha um curso depois. Eu achava que aquele era o curso, então eu fiquei meio perdida no começo. E aí eu tava assistindo, daí uma hora eu falei, não, vai ter, é óbvio que vai ter. E aí, mas eu já sabia que eu ia comprar desde o começo, sabe? Que Só tava. máximo. Obrigada pela confiança e pelas suas amigas alunas também, né?
foram a recomendação, que é que Sim, nem a gente com as nossas dermatos, os nossos médicos. exato, exato. E tinha alguma outra coisa que você olhou e falou, nossa, isso aqui eu vou ter muita resistência de mudar, isso eu não acredito, alguma coisa que você quebrou? Ontem não, anteontem a doutora Maiara falou que doeu muito eu ter falado dos diplomas, que ela era muito apegada dos diplomas, que tinha umas coisas assim. Tinha alguma coisa que você olhou, principalmente nesse mundo das dermatos, né? Que eu bato muito na questão de ostentação e outras coisas que outros canais falam que precisa para atrair paciente, que você falou, cara, isso aqui não é possível, ou você já era muito dessa tribo também e se identificava com isso? Nanda, eu acho que desde o começo, eu acho que o que também facilitou tudo é que eu sou muito alinhada com o seu pensamento. Então, eu nunca fui de muita ostentação, eu não uso nada de marca com o nome da marca, eu nunca fui assim. Não gosto, eu gosto de ser simples, eu gosto de que o paciente, a gente se encontre fácil, rápido, sabe? Então, não era esse o ponto. Para mim, o que mais me pegava quando eu assistia suas aulas é como eu vou passar o preço para o paciente. E aí, Tipo, isso pega muito, tá? É. e esse disparado foi o que mais me pegou, assim, sem dúvida. Você não passava o preço antes? Não, e ficou claro muito logo no início. Já meio que eu já sabia, mas sabe que quando você tem que trazer para consciência, né? Não dá para outra pessoa que não vai ganhar nada a mais vender uma coisa para você, sabe? Então, e eu acho que o meu principal problema era que eu achava estranho eu passar, era como se eu não tivesse uma secretária, parecia tipo, sei lá, eu ficava com medo de o paciente achar, ai meu Deus, muito simples, como assim a doutora passar o preço? Primeira coisa. E a segunda é que eu tenho pânico do paciente achar que eu tô empurrando, sabe? Porque eu nunca vou empurrar nada. Eu só Sei. prescrevo o que eu acredito. Mas é que na dermato, às vezes, uma coisa com valor muito alto, mas muitas vezes para ter resultado, uma cicatriz de acne, tem Sei que ser bem. aquilo. Senão não vai funcionar muito bem mesmo, né? Vai ser um resultado ruim. Então, aquilo de eu julgar o paciente achando que ele não tem dinheiro, ou então que ele está achando que eu vou empurrar, é, isso de empurrar, até hoje eu tento trabalhar comigo como fazer isso, sabe? Mas funciona. Se você é o que acredita, você não está enganando ninguém, é o que você acredita, você tem que oferecer. Depois eu fiquei pensando quantos pacientes que eu ofereci menos, porque eu fiquei com medo de deixar um orçamento caro, mas fosse a minha mãe ou qualquer outra pessoa, eu ia Exatamente. oferecer muito mais coisa, porque eu sei que ia dar mais resultado, sabe? Então eu tenho que quebrar esse negócio. Mas é Tem, difícil, mas tem que e tem quebrar. outra coisa que é muito forte também, que eu vejo, a gente, paciente, que eu vejo que os dermatos não têm essa consciência ainda. A gente já sabe que vai ser caro. A gente não vai a dermato achando que vai ser alguma coisa para resolver um problema que vai ser pouco. A gente já sabe que vai ser caro. A pessoa que vai na dermato quer fazer alguma coisa estética, uma cirurgia plástica, a gente já sabe que vai ser caro. A verdade é essa. Ainda mais, né, em grandes capitais, São Paulo, Rio, Brasília. No Sul a gente já sabe que vai ser caro. Então, esse medo, esse trave, está muito enraizado por causa do meu acadêmico, sabe? É, nossa, assim, na, na residência, a gente atende os pacientes muito simples e você Sim. fica querendo resolver, abraçar o mundo todo, mas no consultório particular não dá para ser assim, senão você não vai entregar o resultado, dele vai em outro que vai, né? Entregar. E outro que vai ter coragem de cobrar também. Exato, nesse O valor. sentido mesmo. E como é que foi para você as primeiras vezes que você passou o preço? Pode dar spoiler aqui e falar do Health Plan, não tem problema, porque, enfim, tem muitos detalhes, nem tem como fazer o Health Plan, qualquer coisa que você falar. Cara, foi curioso, porque a partir do momento que você passa o primeiro orçamento, eu comecei a passar antes de ter o meu Healthline pronto já, porque eu falei, meu, deixa eu testar Executora. isso aqui. Ótimo. E aí eu vi que ninguém achava estranho. E eles, pelo contrário, tipo, eles já iam tirando as dúvidas ali. Porque quando a minha secretária passa o valor, ou às vezes, sei lá, qualquer coisa que ela tem que passar, ou eu passava, o paciente sempre brota com um zilhão de dúvidas para ela. E aí ela fica me perguntando, eu mando e fica uma coisa. Ele não faz como faz se a gente Fica o que ping-pong, passa. né? Eu chamo isso do ping-pong, o recadinho. É um saco.
fica, e se você passa ali na hora, você já tira essas dúvidas, você já alinha com ele. E, cara, nunca ninguém, assim, ninguém fez cara de estranho. A gente tem uma mínima percepção se alguém achou alguma coisa estranha ou não, sabe? Então, eu já não tenho mais coragem de deixar outra pessoa passar por mim. A não ser que, sei lá, né? Eu super treinasse alguém, desse uma comissão, outro perfil do que eu tenho agora nesse momento. Mas agora, assim, eu não consigo nem imaginar, assim, eu não tenho coragem. Se acontece de eu não conseguir passar por algum motivo, sei lá, o paciente está com pressa, tem que ir embora, me dói o coração, porque eu sei que a chance de eu vender vai ser, de ele fazer, vai ser menor. Tem uma vírgula, que eu não sei se você já viu isso, eu até fiz uma live sobre isso um tempo atrás, sobre o risco da orçamentista passar, de depois ela pedir integração do salário e dizer que isso é parte do salário, de dizer que ela tem participação do lucro da clínica, do consultório. Eu já fiz uma live com todos até julgados nesses sentidos que teve processos no Brasil. Então, quando eu falo para o orçamentista não passar, eu seria uma orçamentista excelente. Me coloca numa clínica de dermato para ver quanto é que eu ia vender. O problema todo é esse risco de uma pessoa, né, sair ou ficar com raiva e mal intencionada e processar vocês, e vai ganhar. E outro risco também. Vai que acontece alguma coisa com ela, ela se muda, vai para outra cidade, você perdeu ela. E do dia para a noite, que nem a doutora Cristina, a doutora Cris Raidar, que você fica sem orçamentista. Ela foi obrigada a passar que você fica sem. Então você fica na mão dela, entendeu? É, não, duro, duro. Então E é uma ainda coisa que tem, você pegou rápido pra fazer. Você tem que quebrar a angústia, né? Ansiedade. tem que é importante, é uma independência e você não depender de ninguém e não correr esse risco também, entendeu? Sim. E você antes, você já atendia só particular ou você ainda atendia um mix com convênio? Como é que funcionava no seu consultório? Sim, eu acho que faz pelo menos um ano e meio. Eu atendi pouco tempo convênio. Assim que eu terminei, eu atendi convênio, eu fui falando com as pessoas, e aí com pessoas que eu admirava, assim, na profissão, um pouquinho mais velhas do que eu, e todo mundo falava: Ah, Gabi, a partir do momento que você mudar para particular, você vai perder os pacientes do convênio. Então, meu, vai mais devagar, com menos pacientes, mas faz o que você acredita. E, meu, como eu tenho essa questão da Nutro muito comigo, a minha consulta ela é demorada. Demora uma hora e meia. Se eu fizer menos do que isso, eu fico chateada, eu não consigo entregar o que eu quero. Então, eu preferi ir sem agenda lotada e mais devagar, mas indo só no particular. E com tudo isso, com essa mudança de você passar o preço, depois que você começou a implementar tudo do método, quais foram os resultados que você teve no consultório, seu faturamento, o que aconteceu e em quanto tempo? Cara, foi aumentando e foi aumentando rápido. E aí eu fiquei pensando assim, por que tudo, né? E eu acho que a gente, quando faz o curso, Nanda, eu acho que uma coisa que é muito legal é que eu acho que a nossa mentalidade ela dá uma mudada e eu acho que isso atrai também, tá? É claro que todas as nossas condutas, né? O jeito e tudo mais é muito fantástico, mas eu juro que eu acho que a gente atrai, a gente cria uma mentalidade assim de abundância e que vem mais. A gente também vai se soltando, a gente aprende a dar valor para o nosso trabalho. Então, assim, eu fui olhar minhas margens, coisas eu aumentei de preço, então não é só que você aumenta o número de pacientes, você se valoriza mais, né, de fato. Então, eu achei que foi muito legal. Uma coisa, Nanda, que você ensinou que eu achei que vale ouro, que eu nunca tinha parado para pensar, e que para mim foi um dos principais insights do seu curso, foi a questão de falar com outros profissionais. Network. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. É, eu atendo muita acne. E aí eu converso com o meu paciente e às vezes ele tá com uma alimentação muito bagunçada, ou ele toma um suplemento para academia que acaba piorando, que dá para trocar super tranquilo. E eu poderia fazer isso com a minha formação, mas aí eu converso com ele e eu falo pra gente trocar uma ideia com a Nutri. Então, putz, a Nutri fica super feliz, ela sabe quem você é, o paciente é muito mais
mil vezes melhor assistido dessa forma, e é uma forma de indicação, puta, muito legal, sabe? Muito. Então eu, eu acho que foi a principal coisa, assim, que eu mais gostei de aprender contigo, sabe? Que legal, funciona muito essa parte do network, né? A gente vai ter um bônus agora especial só sobre isso. Que todos os Não, alunos vão poder fantástico. assistir, os alunos antigos também, para essa turma nova. E olha só, você chegou a fazer conta de como que era o seu faturamento antes, em quanto tempo esse faturamento aumentou e quanto que aumentou depois que você começou a implementar o método? Eu tô tentando me lembrar quando que foi? Quando que foi o último curso, Nanda, que a gente começou? É, Você é super comprometida. Quando que você virou super comprometida? Agora? 2 semanas não atrás ou mais tempo? faz tempo já, faz tempo. Eu não sei, eu acho que já faz uns 2 meses 2 meses. que A penúltima turma, então. Sim, eu acho que a foi última. isso. E 2 ou 3 meses, recentemente foi que dobrou. Maravilhoso. E antes de começar o seu curso, eu botei tudo em ordem, tudo foi pro Excel, tudo, cada vírgula foi pro Excel, então é legal que dá para acompanhar bem assim, sabe? Eu acho que vale a pena fazer isso quem não faz, porque até quando a gente faz isso, a gente acorda para a vida, para ajustar o que tá abandonado, sabe? Então, que bom, foi bem rápido, 2 meses. Que bom. Foi E essa muito bom parte mesmo. de atração de pacientes, o que você pode falar sobre quem. Essa é a principal pergunta que eu recebo. Mas como que eu vou conseguir atrair esses primeiros pacientes high ticket? Como que você consegue ter paciente high ticket se você não faz anúncio, se você não faz conteúdo, se não tem isso no curso? O que você fala para essas pessoas? Então, pessoal, pontos importantes. Quando a gente trata um paciente muito, muito bem, ele volta e ele sempre traz alguém, né? Então, eu acho que isso eu já estava fazendo, então foi meio que para consolidar o pensamento. É, e essa questão do networking é fundamental, é maravilhosa, porque que nem aqui da Nanda, eu não precisei ficar vendo um monte de conteúdo dela para saber que eu queria fazer o curso. Assim que me recomendaram, pessoas que eu confio, eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, independente do que for. E assim, cursos como, tipo assim, não como o da Nanda, mas eu tô falando cursos para aprender a gestão de vendas, tem vários. Mas por que que eu fui no da Nanda? Porque me foi recomendado. Então, assim, se alguém recomenda a gente, assim a gente tem um paciente muito mais fiel, que ele não é um paciente da moda. Porque assim, um dia o meu consultório é o mais massa, semana que vem, putz, o consultório hypado é da fulana. E aí as pessoas que são muito de redes sociais, elas não são muito fiéis. A gente quer paciente fiel, que tá contigo. Exato. Então, eu acho que networking é tudo. E tem que sair bem da zona de conforto para você ir falar com alguém que você não conhece, que é de contato de paciente, daquilo, mas vale muito a pena. Exatamente, você falou isso, agora eu me lembrei também, quando eu entrei para o marketing digital, as mentorias que eu faço parte agora, que são só as do Érico, eu sou só aluna de uma única pessoa, eu também, eu falava, ah, não, isso aí não, vou fazer nos Estados Unidos, não, não, não. E foi uma recomendação de uma pessoa que tinha levado o mesmo golpe que eu tinha levado, falou, olha, não tem como ser aluno de ninguém além desse cara no Brasil se você está entrando no marketing digital. Eu entrei por recomendação também, exatamente isso que você falou. Já tinha conteúdo, já tinha tudo, já tinha, mas o forte foi a recomendação também. Porque a gente já É, sabe se alguém foi bom pra gente, que conhece a gente, que a gente conhece, que funcionou, a gente não vai duvidar, né? exato, exato, é isso. E depois de tudo que você aprendeu, vou perguntar essa pergunta agora, principalmente para você que é dermato. Você acredita que essas estratégias funcionam só quem é para a área da estética? Que tem muita gente que fala da área da saúde, ah, também fulano é dermato. Todo mundo acha que as dermatos são bilionárias, que tem a vida toda resolvida, que tem 500 pacientes esperando hoje para ser atendida na sua sala. É sério? Então, o que você diria sobre as estratégias de network? Você já falou, mas sobre isso ser específico para a área da estética ou funcionar os outros colegas que você viu lá, que eram psicólogos, trabalhavam só com consultas. O que você acha? Nossa, não. Não, porque é o mesmo caminho, a ideia é a mesma, né?
se você fosse pensar pelo Instagram, talvez é uma área mais sedutora, a dermato, mas aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de atrair esse tipo de paciente. Então, eu acho que às vezes em até outras áreas pode ser até mais fácil do que a minha. É verdade. Eles não acreditam nisso, não, mas eu também acredito, porque principalmente pela competição. É, exato. É uma área e assim, quando você fala em dermato, você não tá brigando só com médico, você tá brigando É, com, meu, é um exército, então, mas eu exatamente. entendo esse pensamento. Mas muita gente fala isso, eu acho engraçado. Eles acham sempre. Acham não, né? Todo mundo, mas assim, muitas pessoas acham que é muito mais fácil o outro colega, sabe? O Uhum, médico em relação ao, por exemplo, o fisioterapeuta, o dentista. Aí o fisioterapeuta acha que é mais fácil do dentista, o outro sempre acha que a grama do outro é mais verde. E o problema de atração de pacientes, tudo mudando agora, concorrência, é para todo mundo, né? exato, exato, é para todo E as mundo. batalhas só são diferentes, né? Só são diferentes, exato. E no final das contas, o legal, Nanda, é que tem espaço para todo mundo. Tá. Eu não acho que um concorrente de quem tá brincando, batalhando comigo, ninguém é melhor ou pior, é que é diferente. Você vai atrair o tipo de paciente que você quer e que você é, né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? Não, exatamente, concordo muito. E você achou muito difícil, muito complexo? Como que você se organizou para assistir às aulas? Quanto tempo você demorou para assistir o método inteiro? Você lembra, mais ou menos? Ai, foi rápido. Eu só não vi tudo de uma vez, nem porque tu mandou, mas é porque tu foi Eu soltando parei para não devagar, né? assistir. Mas é porque tu vai soltando devagar, que é pra gente não fazer isso. Mas eu fiz bem, bem rapidinho, assim. O menor tempo que dava pra fazer, provavelmente, porque assim que lançava, eu queria assistir, eu queria entender. Então, acho que se foi no menor tempo, isso foi no máximo em 4 ou 5 semanas, né? No máximo, É, um estourando. mês e pouquinho. Que bom, uma das super comprometidas, super, hiper comprometidas, com certeza. E quais são os três principais ensinamentos que foram virada de chave do método desde que você entrou e que você daria de spoiler aqui para quem está assistindo a gente? Ah, sem dúvida, a gente passar o orçamento para o paciente e explicar passo a passo. A gente não julgar o paciente no sentido de ficar com pena, achar que ele não vai ter recurso e aí deixar de oferecer o melhor tratamento por conta disso. Tipo, putz, não façam isso. E o terceiro foi a questão do networking, porque e mais um, eu vou falar quatro. Gente, não é sobre a gente, é sobre o paciente. Então, assim, quando a gente vai fazer esse networking, dá vergonha, você perde, tipo, você usa o seu tempo para fazer isso, um tempo que às vezes você tá cansado. Mas, cara, pensa que, assim, além de você fazer networking com o profissional, você vai estar cuidando mais do seu paciente. Com certeza, o outro profissional vai dar ainda mais cuidado para o seu paciente, ele vai estar tendo a melhor assistência possível. Então, isso é muito legal. Obrigada, muito obrigada por todos esses seus insights. Obrigada por ter participado da entrevista da live. Obrigada por ser uma das super comprometidas. Vai me mantendo, por favor, informada na medida que seus resultados vão aumentando. Dúvidas, se você quiser, você sabe que a gente sempre está aqui, né? Eu e meu time. E queria te agradecer muito. Um beijo também para suas amigas, alunas. Com E é isso. certeza. Muito obrigada por participar.